Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar de maneira correta e operar na VWAP. O que eu vou fazer agora? A primeira coisa que a gente deve fazer é alterar o tempo gráfico para 5 minutos, tá? Então a gente vai trabalhar no M5. Bom, depois a gente precisa procurar o nosso indicador técnico, né? Então a gente coloca aqui VWAP. Ó, a gente vai colocar esse aqui, ó, VWAP STDEV Bands V2 Mod, desse camarada aqui, ó. A gente colocou aqui, beleza. Tá configurado nossa banda de VWAP. Bom, o que mais que a gente vai fazer? A gente precisa acionar mais um indicador. Então a gente vai colocar o estocástico lento. Ó, a gente vai colocar esse aqui, ó, estocástico lento, né? De Lucas G Code. Ó, colocamos aqui, né? E agora a gente faz a configuração. Eu vou mover ele para cima, tá? E a gente vai configurar o estocástico. Então aqui, ó, nos valores, né, a gente vai alterar o período para 14. Tá? Agora eu vou fazer as configurações personalizadas de acordo com o meu gosto, certo? Mas vocês podem alterar da maneira e cor que vocês quiserem. Ó, aqui em vez de vermelho, eu vou colocar uma cor amarela, né? Que eu acho que vai ficar bacana para ver o cruzamento das linhas junto com a roxa. Ó, acho que vai ficar bem legal. Você consegue ver bem, ó. Então aqui fica 20 em sobrevendido e 70 em sobrecomprado. Bom, no estilo, o que eu posso fazer? Né? Para me dar um alerta, por exemplo, aqui eu posso colocar verde, porque daí aliás, eu vou colocar vermelha, porque eu sei que é uma zona de venda, né? E aqui nesse outro eu posso colocar verde, porque eu sei que é uma zona de compra do estocástico. Bom, aqui eu só dou um OK e eu já tenho a rigor o meu estocástico configurado, né? Então como é que a gente vai usar essa ferramenta? A gente vai usar ela sempre de acordo com a tendência. Toda vez que o ativo ele tocar em alguma dessas duas linhas, seja para compra, né, ou para a venda, a gente vai procurar por entradas aqui no estocástico lento. Né? E como que vai ser essas entradas? Né? Por exemplo, quando a gente tiver um sinal de compra, né, que for quando o candle ou a vela, né, tocarem aqui em alguma dessas linhas da VWAP, tá? Quando ele tocar aqui e o estocástico cruzar, ó, aí a gente vai ter uma entrada, certo? Por exemplo, ó, aqui, a gente pode ver que ele tocou duas vezes aqui, né? Porque já a VWAP já abriu aqui e ele já tocou, né? Só que aqui não teve nenhum cruzamento, ó. Então a gente não faz entrada. Próxima entrada seria uma entrada de venda, né? A princípio, o mesmo sistema. Quando tocar em alguma das linhas da VWAP, né? A gente faria uma entrada de venda só quando cruzasse aqui, ó. Essas médias aqui, tá? Bom, aqui, né, o que a gente pode fazer? Vamos ver exatamente aqui. Ó, aqui seria a nossa entrada de venda, né? Onde que um alvo poderia ser 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1, né? Então vai do gerenciamento de cada um de vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui se tivesse feito um alvo bem curtinho, né, daria para pegar aqui, né? Se fosse um alvo maior, levaria um stop aqui, né? Bom, stop sempre vai acontecer, né, pessoal? Mas esse trade com VWAP é muito assertivo, tá? E ele é muito bom, principalmente para quando a gente está com o mercado lateral. Então ele dá bastante entrada boa. Então a gente consegue ter umas entradas bem bacanas aí com esse método. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Por isso que eu digo para vocês, nunca é bom operar na abertura da VWAP, né? O ideal é sempre esperar. Digamos que se a VWAP, a virada da VWAP é todo dia às 9 horas da noite, né? A gente tem essa virada aqui da VWAP, tá? Isso para criptomoedas, né? Todo dia às 9 horas da noite, né? Então, traduzindo, a VWAP, né? Essa zona vermelha é a zona de pressão de resistência e a zona verde é a pressão de suporte, certo? E como a gente está em tempo gráfico menor, né? Isso aqui a gente faz entradas para scalping e day trade, certo? Para quem quer levar a operação mais longa, enfim, né? Mas dá para fazer scalp com esse tipo de operacional, com esse tipo de setup. A gente pode fazer várias entradas de scalp, a gente pode fazer
mesmo operando no futuro, a gente pode abrir até 10 posições, né? Que eu tenho certeza que se vocês forem pegar moedas diferentes, né, e seguir essa estratégia, a maioria dos trades de vocês vai ser assertivo. Bom, então aqui eu vou simular uma entrada, né, antes da virada de VWAP, só para a gente ter uma noção aqui de um setup. Eu vou começar primeiro por um de venda, tá, pessoal? Então, vou pegar aqui um de venda. Uma área bacana aí só para nós fazer uma simulação. Ó, vou pegar aqui, ó, aqui, vamos pegar um setup de venda aqui, ó. Por exemplo, tá? Aqui a gente vai conseguir visualizar bem. É isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, então aqui, ó, o que aconteceu? Ó, vem vindo aqui, né? Não tocou uma, não deu entrada, tá? Ó, aqui não tocou, também não deu entrada. Aqui tocou. Aqui tocou na linha da VWAP primeiro, só que não deu entrada porque não cruzou a linha aqui, né? E aqui a gente vai indo. Ó, não cruzou, aqui cruzou, mas não tocou na linha, não deu entrada, né? Ó, ó, aqui cruzou. Exatamente nesse candle aqui cruzou. Ó, então tocou aqui na linha vermelha e cruzou aqui embaixo, validou nessa entrada, né? Então aqui a gente teria uma entrada de venda, tá? Olha que bacana, olha o que aconteceu, né? Se quer deixar correr o trade, ó, só vai, ó, e vem aqui, deu uma baita venda, né? É uma venda bacana. Claro, nem sempre isso vai acontecer, né? Por isso que a gente precisa estabelecer bem o nosso alvo e o nosso stop, tá? Aí vai depender do gerenciamento de cada um, né? Aí se o alvo vai ser 1 para 1, se vai ser 2 para 1, se vai ser 3 para 1, né? Aí vai de cada trader, né? Mas stop a gente pode colocar um stop curto, né? Como se fosse uma operação curta. A gente pode colocar um stop aí de 1, 2% acima, né? Para estar ganhando de 1 a 3% para baixo, né? Ou mais, né? É, como eu disse, vai de cada trader, né? O importante é sempre montar um setup para ganhar mais do que perder, né? Então, é stop menor, sempre o stop vai ser menor que o alvo, né? Então, por exemplo, se o teu stop vai ser 1%, né? O teu alvo tem que ser no mínimo, né? O recomendável, o teu alvo tem que ser para mais de 2%, né? Então, stop 1%, alvo 2%. Tá? Se o stop for 2%, tenta colocar um alvo de 4%, né? Enfim, sempre para mais. Agora vamos simular uma compra. Deixa eu achar uma aqui. Fazer um backtest. Isso é tudo backtest, tá, pessoal? Tudo atualizado. Ó, vamos ver aqui. Criação de VWAP. Ó, aqui provavelmente a gente vai achar alguma coisa. Ó, exatamente aqui, ó. Ó, aqui a gente tem uma entrada, ó. Cruzou as médias móveis, né? Do estocástico lento. E o candle ou a vela, como vocês preferem chamar, tá tocando em qualquer uma dessas duas linhas, tá, pessoal? Não precisa ser nenhuma específica. Qualquer uma dessas duas linhas. Tocou na linha, né? E fez o cruzamento, então a gente tem uma entrada. Bom, então aqui, por exemplo, nessa entrada, ó, o que a gente ia fazer? Vou dar um exemplo se a gente quisesse fazer um scalpzinho bem curto, tá? Vamos pegar um alvo aí de 0,5% e um stop de 0,25%. Só para vocês verem, só pra gente ter uma noção. Ó, vamos botar aqui. Vamos botar uma posição comprada, né? Onde a gente coloca o nosso alvo aqui. A gente faria uma compra aqui na ruptura desse candle, né? Aqui a gente tem a nossa entrada, cruzou as médias móveis. Ó, cruzou as médias móveis aqui, né? E aqui tocou na linha, a gente tem nossa entrada, né? Então a gente faz a compra aqui, certo? Na ruptura desse candle. Então a gente faria essa entrada aqui, ó. A gente tem uma posição comprada aqui, onde o nosso alvo, né, é 0,5%. E o nosso stop é 0,25%, ó. Mais ou menos aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia visual aqui da coisa. Bom, então aqui só para vocês terem uma base, tá, pessoal? Esse aqui seria o nosso stop, né? A gente colocaria o stop aqui, ó. Não pegou, a operação seguiu, foi, né? Tem uma relação risco de retorno sempre mais alto o nosso retorno. Tá bom? Ó, vamos ver se a gente acha alguma venda aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Ó, virou o VWAP, vamos ver se a gente acha algum ponto de venda. Ó, vamos começar com esse primeiro ponto. O ideal é nunca operar, né, na hora da virada do VWAP, né? Mas vamos ver.
Ó, aqui não cruzou as médias móveis, né? A gente não tem uma entrada ainda. Ó, aqui cruzou, mas não tocou na VWAP, tá? Aqui cruzou, né? Mas não tocou. Aqui tocou, né? Mas não cruzou. Ó, e aqui cruzou e aqui tocou, ó. Nosso melhor ponto de venda é aqui, ó. Realmente foi, ó. Onde a vela tá mais alta, né? Aqui a gente faria a nossa venda, né? Aí a mesma coisa, né? Vocês projetem o alvo sempre maior que o stop, né? Para você sempre ganhar mais do que perder nas suas posições. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos simular nessa operação quanto que a gente poderia ter pegado e quanto que usaria de stop. Tá aqui posição vendida. Uma posição vendida, né? A gente fazia uma entrada aqui na ruptura desse candle, né? Vamos fazer uma simulação como se a gente pegasse um alvo um pouco maior, ó. Arrasta aqui, ó, só para fazer uma simulação, tá? 86% mais ou menos deu até o final aqui, 0,86. Ó, 0,90%. Se a gente tem um alvo de 0,90%, o nosso stop tem que ser em 0,45% ou menos ainda, tá, pessoal? Tá? Se for menos, né? Isso vocês, ó, a razão risco-retorno, né, é praticamente 2 para 1 aqui, tá? Se a gente diminuir, ó, conforme vai diminuindo, vai aumentando a relação risco-retorno, ó. Aqui já ficaria para praticamente 3 para 1, né, que é um trade bem interessante, né, stop mais curto e um trade mais lucrativo, né? Então é ideal sempre buscar risco-retorno 2 para 1 ou 3 para 1, beleza? Bom, então resumindo, pessoal, essa é a estratégia VWAP, né? Onde consiste o quê? A banda de VWAP, ela consiste em uma linha mediana, que é esses pontilhados pretos aqui que é a VWAP, tá? Aqui é o que é o centro gravitacional da VWAP. Essas linhas são a de resistência, né? E essas linhas são as linhas de suporte, certo? Então, sempre que tocar em uma linha de suporte, né, a gente vai procurar o cruzamento aqui do estocástico lento para ver se dá uma entrada. E sempre que tocar em alguma linha da resistência, aqui dessa faixa vermelha, a gente vai procurar no estocástico lento para ver se tem um cruzamento, para ver se dá uma entrada de venda. Então, essa estratégia é muito top, tá? E eu estou ofertando de forma gratuita aqui para vocês. Lembrando que a gente nunca pode ficar refém de uma estratégia só, tá? Eu acredito que vocês vão ganhar muito dinheiro com essa estratégia, mas seria interessante também vocês cogitarem fazer o curso, tá? Porque no curso eu tenho outras estratégias que são excelentes para ganhos mais exponenciais, para o curto prazo também. Então, bora para cima e tamo junto.